Fala pessoal, continuando o nosso curso de CorelDRAW, nessa videoaula nós vamos aprender aí alguns efeitos de lentes que existem no CorelDRAW que servem tanto para a gente manipular texto quanto imagens, tá bom? Vamos lá então. Aqui eu estou na minha área de trabalho, tem essas duas imagens e para acessar o menu de lentes eu vou apertar Alt F3. Repare que aqui ao lado já apareceu aqui para mim os efeitos de lente disponíveis. Eu vou iniciar aqui pelo efeito de lente de transparência, tá bom? Então o efeito de lente de transparência é o antigo marca d'água do Word. Então para quem já utilizou o Word e fez uma marca d'água, ele faz uma transparência ali sobre uma imagem, um texto, alguma coisa. Então eu vou pegar aqui a minha ferramenta de retângulo, vou colocar em cima dessa imagem aqui e vou selecionar aqui o meu efeito de transparência. Repare que aqui, ó, ao colocar transparência, eu vou mudar aqui para branco para ficar mais visível. Vou colocar aqui na cor branca, ele fez um efeito de transparência aqui, ó, deixou a minha imagem mais transparente. Se eu colocar aqui sobre o texto, da mesma forma, ó, a parte onde ele está fica mais transparente do que o restante. Aqui, ó, pretinho, aqui um preto mais claro. Então eu consigo fazer um efeito de marca d'água, né, aquela antiga marca d'água do Word. Ó, repare a diferença de cores aqui. Bom, esse é o primeiro efeito que a gente tem aqui. Uma outra lente muito interessante que a gente tem aqui ao lado, turma, é a lente de mapa de cores. Repare que interessante, ó. Aqui eu consigo mudar as cores da forma que eu quero. Então eu seleciono a cor que eu quero pegar aqui na minha imagem para qual cor que eu quero ir. Então o mapa de cores ele pega um padrão de cor, né? Então aqui, por exemplo, eu tenho um padrão dominante azul e um branco aqui e esse amarelo diferentes. Então ele vai pegar o padrão geral de cores e vai mudar de acordo com isso. Repare que, por exemplo, se eu colocasse aqui de vermelho, ó, ele pega o fundo, que é um padrão azul, e transforma para vermelho, e o que é branco e amarelo ele põe em verde. Posso clicar aqui também, nesse botãozinho, e inverter. Ó. Aí fica vermelho aqui e verde aqui no fundo. Repare o mesmo efeito num texto. Ó. Esse texto aqui ao lado eu tenho predominante o preto e um amarelo aqui de fundo. Se eu jogar o mapa de cores para cá, ó, repare, o fundo que é amarelo ele mudou para o padrão vermelho e o texto que é preto ele mudou para o padrão verde. Se eu inverter, aí ó, fica vermelho o texto e o fundo verde. Então com o mapa de caracteres eu consigo modificar as características da minha imagem, né? Mudando as cores dela. Aqui, por exemplo, do branco para o verde. Ó. Então transformei tudo que era azul em branco e o que era branco e amarelo em verde, tá? Então mapa de caracteres também a gente consegue fazer uns efeitos bacanas. Ainda sobre o mapa de cores, olha que interessante que efeitos interessantes que dá para se fazer. Vou pegar, por exemplo, aqui, ó, uma imagem de um tempo nublado, colar ela aqui, ó, dá um zoom. Repare aqui, ó, fazer aqui bem de forma bem rápida, mas só para vocês verem. Eu tenho aqui um tempo nublado, né? Vou vir aqui e apertar Alt F3 e vou colocar uma cor aqui, ó, uma azul. E repare aqui, turma, que interessante que fica, ó. De um tempo nublado, eu consigo fazer um efeito para um céu ensolarado, ó. Tem a figura normal, ela é assim, né? E aqui com o Corel eu consegui colocar um sol bem iluminado aqui, né? Um céu bem azulzinho, tá bom? Então esse mapa de caracteres é bastante interessante. Outra lente que eu tenho que é interessante é o seguinte, ó. Vou colocar aqui, ó, Web Design. Vou colocar esse texto com Arial Black. Vou colocar ele aqui. Vou selecionar aqui a minha elipse. Vou desenhar uma elipse aqui em cima. E vou selecionar aqui ao lado, turma, o efeito de olho de peixe. Repare aqui, ó, o efeito que ele dá. Vou tirar a borda, tá? Então, o efeito de olho de peixe, ele dá esse efeito, né, dando um zoom concentrado em um local, ó. Aí você consegue fazer esse efeito aqui, ó. Tá bom? Então esse é o efeito de olho de peixe. Sobre o olho de peixe tem um design que o pessoal utiliza muito, que é a lupinha. Então peguei aqui um SVG, ó. Vou jogar esse SVG aqui, tá? Então aqui está o meu SVG. Vou colorir ele aqui de azul. Vou pegar esse olho de peixe que eu criei ali, ó. Vou colocar ele aqui dentro. Vou aumentar, né? Chegar ele aqui ocupando toda essa área. Vou clicar aqui com o botão direito para tirar a borda dele. Vou selecionar esses dois objetos e dar um Ctrl G para agrupar eles. E agora aqui, ó,
eu tenho o efeito com uma lupinha, tá? Então aqui, ó, eu consigo fazer um design utilizando uma lupinha e o olho de peixe, tá bom? Isso é muito comum da gente ver designs assim também. Às vezes também a gente precisa trabalhar numa imagem com cores invertidas. Então aqui eu tenho um fundo claro e as letras escuras. Se eu quisesse deixar o meu fundo escuro e as letras claras, se eu simplesmente viesse aqui com minha ferramenta retângulo e colorisse de preto, repare que eu não consigo fazer isso, né? Eu teria que editar essa imagem, né? Reescrever todo esse texto. Eu tenho aqui uma lente que eu posso vir aqui, selecionar minha imagem, escolher aqui, ó, inverter. Essa função de inverter, turma, ela pega as cores padrões e inverte. Então o que estava escuro fica claro e o que estava claro fica escuro. Ele faz uma reversão e eu consigo trabalhar. Ó. Minha imagem original é assim e aqui eu tenho minha imagem original é assim, né? E eu consigo trabalhar também com cores invertidas aqui. Outra ferramenta que eu tenho aqui na Lentes é a ferramenta de aumentar. Vou construir aqui um retângulo. Dar um zoom aqui para ficar melhor. E aqui, turma, ao lado eu posso selecionar a opção aumentar e ele aumenta o texto para mim. Ó. Posso aumentar só o autor, por exemplo. Ou posso aumentar aqui todo o meu texto. Ó. Ele dá um zoom no meu texto. Aqui eu posso selecionar a quantidade de vezes que eu quero que aumente. Então pode ser, por exemplo, 1,5 vezes. Né? Diminuir aqui um pouquinho. Tiro a minha borda, clicando com o botão direito aqui no X. E repare que agora eu tenho aqui, ó, que o meu autor foi aumentado aqui no meu texto. Ó. Se eu tirar ele, como é que está pequeno, aumentando eu consigo aumentar sem precisar editar, reescrever o texto. Tá? Então eu consigo aumentar o meu texto. E o último efeito que eu queria passar aqui para vocês, turma, é, por exemplo, quando eu tenho uma coleção de fotos e eu quero aplicar por exemplo, quero aplicar um efeito que pega todas essas fotos, eu posso, por exemplo, utilizar aqui o aramado. Ó. O aramado ele vai colorir apenas as partes que tem algum preenchimento de fundo. Ó. Então as partes que são brancas ele não pega. Então assim eu consigo, né, fazer efeitos em várias fotos, por exemplo, sem me preocupar dessa parte branca aqui ser ocupada. Bom, esse é o último efeito aí bastante interessante. Então, o efeito de lentes, vocês podem ver que eu consigo manipular textos e imagens sem precisar entrar num programa de edição e eu consigo fazer alguns efeitos bastante interessantes. Né? Espero que tenha ficado claro. Sucesso nos códigos e na vida. Acesse agora mesmo a nossa plataforma de ensino, webdesignfoco.com. Essa plataforma possui todos os códigos e explicações para a sua videoaula. Assim você aprende de forma mais fácil. Inscreva-se agora mesmo.